Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje eu decidi fazer um vídeo mostrando um pouquinho do início do meu segundo semestre em pedagogia. Eu vou começar mostrando as disciplinas que tem na minha grade, na grade da minha faculdade no caso. E eu espero te ajudar de alguma forma se você está pensando em cursar pedagogia ou se está precisando de um gás aí para continuar cursando, tá bom? Eu escrevi aqui nesse papelzinho todas as disciplinas que eu vou cursar. Quem viu o primeiro vídeo viu que eu fiz a mesma coisa com o primeiro período. Eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, eu já estou cursando, começou há uma semana. E aí, a primeira disciplina é Teologia 2. Como eu disse no outro vídeo também, é que a minha faculdade é católica, então tem Teologia 1 e 2. Educação e Saúde, Psicologia da Educação, Introdução à Sociologia, Matemática e suas práticas pedagógicas, Língua portuguesa e suas práticas pedagógicas e Ética. Ética, na verdade, eu não vou cursar esse período porque eu já tenho Ética e Direito de outra faculdade, só que o que aconteceu? Eu não consegui cortar a disciplina e eu tenho que conversar com a coordenadora direitinho para ver se eu realmente não vou conseguir cortar. E aí, se eu não conseguir, eu vou cursar no quarto período, no caso. Em Teologia 1, que foi o primeiro período, a gente conversou bastante sobre as religiões em si, como foram formadas, e em Teologia 2 é como se fosse um aprofundamento disso mesmo, dando ênfase no cristianismo. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, como que é dividido os capítulos, os versículos, por que a Bíblia católica tem tantos livros, por que a evangélica, no caso, tem tantos outros ou tanto a menos, que na verdade é uma divisão grego e hebraica. Então a gente já está vendo isso aí no inicinho. Educação e saúde eu ainda não tive praticamente nada, porque na verdade eu voltei à aula introdutória, tive uma aula. Língua portuguesa e suas práticas pedagógicas falar a respeito, gente, eu achei muito interessante, da introdução da língua portuguesa desde lá do jardim, desde novinho. E aí a professora explicou que a criança aprender a escrever o nome dela, escrever o nomezinho na folha dela, não é apenas escrever o nome, não é apenas conhecer as letrinhas, mas é também diz a respeito sobre a identidade da criança, para ela ter responsabilidade também. Ai, gente, eu acho muito interessante. Assim, é só um basicão mesmo. Eu não vou conversar muito sobre todas as disciplinas, porque como eu disse, só tenho uma semana de aula ainda, então eu tô bem crua mesmo. E é isso. Para quem não sabe, eu curso em EAD. E aí o que aconteceu? Uma coisa que eu percebi nesse semestre, nesse primeiro semestre que passou, é que eu quase não usei caderno. Eu fiz muitos trabalhos, só que como é EAD, precisa do computador ou do celular, a maioria dos meus trabalhos estão no computador. E aí o meu caderno acabou que ficou assim, ó. Eu já até escrevi aqui Teologia 1 e 2, porque eu não usei quase nada. Então, o que ficou mesmo foram o calendário, o roteiro, olha, de estudos da teologia. E aí eu fui colocando assim, eu fui fazendo alguns resumos para eu entender um pouco. Deixa eu pegar aqui uma disciplina que não esteja tão bagunçada. Ó, de linguagem e redação, que foi do período passado, eu fui fazendo resumos por mim mesmo, não foi o professor que passou não. Algumas coisas eu até copiei dos slides. E aqui no final eu deixei um rascunho, olha gente. Como eu disse, tiveram muitos trabalhos. Então eu escrevi aqui, às vezes eu não estava com muito ânimo para passar direto pro computador, então eu passava aqui um rascunho e depois digitava ou usava o celular, falava, né? E depois só ia ajeitando a pontuação. Isso foi algo que me ajudou muito, gente, porque nem sempre é legal ficar sentada na frente do computador e eu estou sem notebook. Então eu usava um aplicativo, vou até mostrar vocês também. Esse aqui é o aplicativo que eu tenho usado como bloco de notas, o Color Note. E aí ele me ajudou bastante, é bem simples de usar, ó. Você clica aqui no mais para escrever um texto ou uma lista. Essa lista também ajuda, olha, é bem legal. Vou mostrar a lista primeiro. Ó, você acrescenta aqui os itens, por exemplo, lavar louça. Eu gosto de fazer uma programação do dia. E aí eu coloco aqui nesse aplicativozinho. Ó, por exemplo, coloquei aqui. Dá pra escolher as cores, olha. Aqui nesse quadradinho. Por exemplo, azul. E aí, depois que você salva, ó, ele fica assim. Pra salvar é só sair que ele salva sozinho.
E aí quando você já fez, por exemplo, já lavei a roupa, é só clicar em cima que ele coloca uma setinha e risca. E aí eu fazia uma listinha de trabalhos que eu tinha para entregar na semana, por exemplo, trabalho de ludicidade, trabalho disso, trabalho daquilo. E depois os que eu ia fazendo, eu já ia riscando em cima para não esquecer. E no texto, olha, voltando lá para o aplicativo, é só clicar no maisinho aqui em cima. Agora é texto, tá vendo? Aí o que eu fazia? Às vezes eu tava com preguiça de ter que digitar tudo pra cá pra jogar pra um arquivo certo. Eu escrevia o texto no caderno e apertava aqui, olha, esse microfonezinho aqui do lado. Eu acho que esse microfone é padrão do Android, se eu não me engano. E aí, ó, só clicar nele e ele digita exatamente o que eu falei. Ele só não coloca ponto e vírgula, a pontuação no caso. Eu acho ele bem prático, economiza bastante tempo. E às vezes é tão chato ficar digitando aqui ou até mesmo no computador. E ele me ajudou muito nisso. Como é em AD, não é só por causa da quarentena. Então eu tenho videoaulas semana sim, semana não. Duas semanas por mês, metade, né, no caso. E aí eu anotei já as minhas aulas. Anotei na agenda mesmo. Ó, por exemplo, a minha próxima aula vai ser dia 24, um chat. E eu pretendo também fazer uma lista. Na verdade, eu quero comprar ou imprimir um calendário para saber as datas certinhas. Ó, tem bastante aula. Eu fico a semana toda tendo aulas. Na verdade, segunda, terça e quarta. Então é bem pouquinho. Eu tenho aula 6 vezes por mês. Segunda, terça, quarta. Aí depois pulo uma semana, segunda, terça, quarta. E aí tenho aula de 7 às 10h30, ó. Aqui já são as disciplinas desse semestre, do segundo. Eu colei essa folhinha aqui também na parede, na entrada do quarto, para eu me organizar um pouquinho melhor, tá vendo? E aí tem aqui alguns subitens para eu me focar durante o ano, durante a vida, na verdade. E aqui o quadro de horário de estudos. Eu já até coloquei aqui um chatzinho que eu vou ter, olha, para não esquecer, porque semestre passado eu esqueci de alguns chats. Ainda bem que não conta como nota, nada disso, porque a minha faculdade já é em EAD. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Como eu disse, eu não falei das disciplinas em si, porque eu só tive uma semana de aula, não tem nem por que eu querer falar algo aqui. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, principalmente se você tem dúvida sobre cursar ou não pedagogia, ou se você já está cursando, mas precisa de um ânimo a mais aí para fazer esse semestre se esforçando muito mesmo em meio à pandemia. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, ou se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui também, principalmente de aplicativos para me ajudar, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.